Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais um domingo que a gente pode estar aqui louvando a Deus, através de louvor, através da união de instrumentos. Isso representa um pouquinho do que nós estamos vivendo agora, apesar de distantes, a união da nossa igreja. E eu queria trazer uma reflexão em cima de quem é Jesus na nossa vida, esse Jesus Salvador que faz a diferença em nossa vida. Por que Ele é Salvador? E a gente entende que Ele é um Deus grande, que nos dá refúgio, que nos dá consolo, que nos dá abrigo, mesmo em meio às adversidades. Então eu queria te convidar a louvar esse Deus, que é maior que todas as adversidades. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis
amém. E sabendo que nós temos esse Deus, que é o nosso Salvador, que é o Criador de tudo isso, eu vejo que é necessário nós entendermos quem nós somos. E todos nós precisamos de perdão. Todos nós precisamos da sua graça presente na nossa vida. E isso só se tem quando a gente reflete, quando a gente pensa muito bem e consegue entender quem nós somos, o que a queda nos causou. E assim nós podemos recorrer a esse Deus, que pode nos dar todo um suporte, para que nós possamos assim ser sal e luz nesse mundo. Vamos cantar esse nosso Deus, reconhecendo nossa condição. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração.
Ora isso aí para Ele. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda, Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos cantar esse processo. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me. Pede para Deus. Transforma-me, enche-me e usa-me. Reconhece quem Ele é na tua vida. Sonda-me, Reconhece o quão falho temos sido, para que assim Ele possa nos usar. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Usa-nos, Deus. E usa-me, Senhor.
Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Mais uma oportunidade de nós compartilharmos o Evangelho. Hoje nós temos aí uma técnica de som e de filmagem, a dona Nina nos ajudando, agradecemos a Nina. Os dons sendo colocados a serviço da divulgação do Evangelho. Meus irmãos, no próximo domingo, dia 31, nós estaremos celebrando o domingo de Pentecostes, que é um momento extraordinário da vida da igreja. Nós, como cultura brasileira, não temos aí dado uma ênfase maior como igreja, mas é uma das datas de maior importância na história da igreja. E no dia 12 de 4 de 84, ou seja, 12 do 5, na verdade, 12 de maio, foi registrada a Igreja Evangélica Livre de Campo Mourão. Então, também no mês de maio, dia 12, nós celebramos aí o aniversário da Igreja de Campo Mourão. Então, é mais uma razão para nós nos alegrarmos e talvez olharmos um pouquinho para o Pentecostes. E nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Atos, capítulo 2, os versos 1 a 14, ou de 1 a 13, onde o escritor de Atos, o doutor Lucas, nos relata a descida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, sobre a igreja dos apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, e nós vamos descobrir que o Pentecostes era uma festa judaica relacionada à colheita, às primeiras colheitas. Portanto, era uma celebração que se tornou insubstituível em uma das 3 grandes festas do povo hebreu. Então diz que no dia do Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os apóstolos, os 12, os 70, os 120, as mulheres. E diz que de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. E na sequência do texto, a partir do verso 14, nós temos Pedro se levantando e dizendo: não, esses homens não estão embriagados, pois ainda são 9 horas da manhã. O que vocês estão vendo é o derramamento do Espírito Santo de Deus, conforme foi profetizado por Joel, conforme os textos do Velho Testamento, ou seja, o cumprimento daquilo que Jesus prometeu antes de ausentar-se. Então, meus irmãos, aqui em Jerusalém, depois da ascensão de Jesus, estavam os judeus, não tinha nada a ver com a igreja, estavam muitos dos judeus reunidos para a celebração do Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Também poderia ser traduzido como quinquentena ou 50º dia após a Páscoa. E ali em Jerusalém havia inúmeros e muitos estrangeiros presentes. Quem eram esses estrangeiros? Nós veremos na relação que vieram do mundo conhecido daqueles dias, por onde os judeus estavam esparramados. Os judeus avançaram para dentro do grande império grego
e depois romano, e ali residiram, ali tiveram filhos, tiveram netos, mas conservaram a língua, mas não só a língua, também a tradição e a sua adoração nas sinagogas. E através dessa implantação de sinagogas e através do trabalho judaico, alcançaram muitos daquelas regiões e, portanto, nos diz aqui o texto que estavam ali os prosélitos, aqueles que se haviam convertido ao judaísmo e agora estavam em Jerusalém para esta celebração do Pentecostes. E foi nesses dias em que a igreja, a pequena igreja, reunida, os apóstolos, grupo de 12, 70, 120, as mulheres e os outros que acompanhavam o movimento estavam reunidos, provavelmente no templo, e estavam reunidos orando, porque Lucas nos diz que eles o faziam no templo naqueles dias, Lucas 24, 53. Estavam orando e aguardando a promessa de Jesus de que não os deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, conforme o Evangelho de João, capítulo 12. E entre estes homens estavam as mulheres, e estavam também os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus, conforme nos é dito em Atos, capítulo 1, verso 14. E eles estavam acuados, estavam assustados, mas agora viria o derramamento do Espírito de Deus como que de um vento impetuoso sendo ouvido, e entre eles aparece distribuído línguas que estavam sobre o povo individualmente, e lhes concederia o poder necessário para testemunhar com ousadia. Uma manifestação sobrenatural que produziu ordem e união. Diz aqui o verso 1, barulho como de um vento impetuoso, línguas como de fogo pousando sobre cada um deles. Verso 3, falavam em outras línguas, falavam as línguas maternas daquelas diferentes nações ali reunidos. Então, como dito, eram judeus que migraram para o grande império grego, romano, depois, e que agora estavam ali reunidos ouvindo as suas próprias línguas, ou as línguas dos países onde viviam, e entendiam e louvavam ao Senhor. Naquele momento era um louvor, era uma adoração. Depois nós teremos Pedro pregando e o povo entendendo, mas aqui era um louvor, era uma adoração. Esses diferentes povos entenderam nas suas próprias línguas. É muito interessante pensarmos que naquele momento houve uma tradução simultânea ao ouvido dessas pessoas. E começa aí o anúncio do Evangelho, a penetração do Evangelho entre as diferentes nações, como que uma antecipação daquilo que deveria ser a ordem de Jesus, de que o Evangelho alcançasse as nações, as tribos, as etnias. E aqui nós veremos, logo após a pregação de Pedro, um resultado extraordinário, uma conversão e batismo de 3.000 pessoas, mas tudo tão diferente, com uma grande ordem, não como Babel, onde houve a confusão de línguas e as pessoas foram esparramadas porque não mais se entendiam. Aqui nós temos sim o povo ouvindo o Evangelho na sua própria língua e dando condições para que não só entendessem, mas se convertessem a Cristo Jesus, uma ação sobrenatural do Espírito de Deus. Porque para que o homem se converta, é preciso que o Espírito de Deus faça em nós uma obra de convencimento e nos dê um entendimento, que Paulo diz à igreja de Corinto que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus. É preciso que haja uma obra sobrenatural do Espírito de Deus e depois é necessário que nós, como venho pregando há alguns dias, nós digamos que sim, eu quero, eu estou disposto, eu assumo, eu pago o preço. E, meus irmãos, aquilo que aconteceu há 2.000 anos atrás, no Pentecostes, Atos 2, o nascimento da igreja, eu quero dizer, e vocês sabem que o projeto de igreja continua, mesmo depois de 2.000 anos. E nos é dito que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo e para testemunho de todas as nações, e então, só então virá o fim, Mateus 24. Por isso, até hoje, nós temos a prática nas missões de que cada povo receba o Evangelho na sua própria língua materna. Por isso, os missionários estudam a língua dos povos, para onde estão sendo enviados, para que possam transmitir na língua materna daquele povo o Evangelho.
E quem cuida da igreja, quem edificou a igreja no decorrer desses 2000 anos é o Espírito de Deus, é Jesus, é Deus. Mateus 16 diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apesar de todos os ataques, apesar de toda a corrupção havida no decorrer da história, a igreja continua e há de completar o seu papel, conforme nos é dito na revelação que João recebe no Apocalipse. A igreja há de alcançar o mundo, só então virá o fim. E o bonito, meus queridos, é que através da igreja, da ação sobrenatural do Espírito de Deus, através da conversão de pessoas do mundo inteiro, pessoas de diferentes culturas, nações e etnias, o Espírito de Deus vem formando uma nova nação, um novo povo, uma nova raça eleita. 1 Pedro 2 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, meus irmãos, para as nossas considerações finais, a igreja não é uma mera instituição humana, ela foi instituída pelo próprio Deus, através do derramamento do Espírito, agora não mais privilégio de algumas pessoas, mas de todo aquele que se converte a Cristo Jesus, conforme profecia de Joel, até sobre os servos, ou seja, escravos, o Espírito Santo foi derramado, portanto, feitos irmãos em Cristo, o dono dos escravos, e os escravos agora eram irmãos em Cristo através do Espírito Santo, através da conversão. No início em Jerusalém, até os dias de hoje, aquele que crê e aceita o Evangelho recebe o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele é selado, que ele é marcado. Efésios capítulo 1, verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, meus irmãos, a igreja há de completar a sua missão pela misericórdia de Deus, segundo a revelação de João. Pertencer à igreja de Jesus Cristo é um privilégio terreno que se manifestará por toda a eternidade. Então, meu querido, se você está em Cristo Jesus, se você se converteu a Cristo, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo te marcou como propriedade de Jesus, e a Bíblia diz que é um empenhoramento que Jesus faz em nós, o seu Espírito, até o dia do resgate. Portanto, não vamos entristecer o Espírito de Deus, nós vamos viver a nossa vida cristã em dedicação, vamos viver a nossa vida cristã com muita alegria, sabedores que somos e que pertencemos a uma instituição que é divina e que terá repercussões por toda a eternidade. Portanto, celebremos o privilégio de sermos povo de Deus, apesar de nossas lutas, batalhas e falhas, mas sabedores de que o Espírito de Deus em nós há de nos ajudar a completar esta carreira. Ele é consolador, ele é advogado, ele nos lembra das verdades conhecidas, portanto, ele nos assiste, ele ora por nós, ele intercede por nós e é a presença de Cristo em nós, que há de jorrar abundantemente para atingir, para alcançar e para ampliar a construção do reino de Deus nesta terra. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado que o Senhor derramou o Espírito Santo sobre todo aquele que crê. Mas antes de tudo, lá no Pentecostes, o nascimento da igreja. E por 2000 anos, Senhor, esta igreja tem avançado, apesar dos percalços, apesar dos problemas, da perseguição, e certamente se fosse uma instituição humana, ela teria desaparecido. Mas o Senhor nos permitiu chegar até aqui e há de nos ajudar conforme a revelação de João até o cumprimento desta missão, até o final da história aqui nesta terra. Então nós te adoramos, Jesus, e rogamos por tua igreja, rogamos por nossa igreja, que também teve aniversário de constituição agora dia 12 de maio de 84, portanto já são 30 e poucos anos,
36 anos da existência dessa igreja aqui nesse local. Que o Senhor possa continuar abençoando e que ela possa ser centro de divulgação e propagação do Evangelho e razão de testemunho e alegria nesse lugar. Oramos pela igreja do mundo inteiro, Jesus. Que o Senhor coloque a sua boa mão, que o Senhor levante homens de valor, levante obreiros para a seara, para que esta obra se complete e que o teu nome seja glorificado. O nome de Jesus. E que seja louvado, bendito esse nome, o nome de Jesus. Amém? Amém. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a